gente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir isso, porque estamos no meio da pandemia, mas eu queria dizer que vocês vão assistir agora a um dos vídeos do projeto A Caminho do Jardim para Tchekov, que foi um projeto criado por mim, pela Maria Padilha, atriz, e pelo Jefferson Miranda, diretor, que a gente quis apresentar para vocês como é um possível processo de construção de dramaturgia para um espetáculo de teatro. E esse espetáculo ele tem como característica ser inspirado na obra e no trabalho e também um pouco na vida do grande dramaturgo russo, o Anton Tchekhov, que inclusive é um dos personagens da peça. Então, a gente teve vontade de apresentar para o público esse processo, que funcionou da seguinte maneira. A gente tem uma primeira parte, um primeiro vídeo, onde nós entrevistamos um historiador, um teórico de teatro e uma diretora que conhecem profundamente a obra do Tchekhov, para a gente identificar qual foi a importância histórica do Tchekhov e qual foi a importância estética dele, né? De que forma a obra dele transformou, porque transformou o teatro, né? no final do século XIX, e também a literatura, porque ele era um grande contista. Depois tem um segundo vídeo, onde nós entrevistamos pessoas que são profissionais, como os personagens da peça. Na peça, a personagem que a Maria Padilha faz é uma atriz que já foi uma grande atriz de teatro. Então, nós entrevistamos a Camila Amado. Tem um outro personagem que é a filha dela na história, que é uma médica, nós entrevistamos uma médica. O marido, o genro, é um policial. E também tem uma diarista, e nós entrevistamos também uma diarista que era professora de português e agora trabalha como diarista. Então, esse foi o segundo momento. E o terceiro momento, nós lemos cenas que eu escrevi a partir dessa experiência, que foi uma experiência com as pessoas reais, uma experiência com os atores, uma experiência com o diretor. Então, o que vocês vão ver nesses 4 vídeos é essa abertura de um processo de criação que muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem como essa aproximação com o Tchekhov e também um pensamento que na peça que o texto tem, que é sobre o cotidiano que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? A peça é uma história original, que é a história dessa atriz, que foi uma grande atriz de teatro, mas que está falida, está sem trabalhar há alguns anos, e ela tem que morar na casa da filha, que é médica, e do genro, que é um delegado. E ela tem o sonho de montar o Jardim das Cerejeiras, né, que é um clássico do Tchekhov, só que no momento, né, das artes do país e no momento da carreira dela, isso é muito difícil, uma peça com 11 atores, mas ela tem esse sonho. Então, ela entra nesse cotidiano, que é um cotidiano de uma realidade dura, com uma personagem que tem muita imaginação, que vive muito na fantasia, mas que também é muito original, muito inteligente, e ela se vê perdida ali e ela resolve, ela decide montar a peça e, eventualmente, ela desce para o playground. Eles moram num condomínio desses de Botafogo, onde tem muitos prédios, e ela desce para fumar o cigarrinho dela, no momento dela relaxar. E um dia ela encontra com um homem que começa a conversar com ela no playground, e o homem diz que é o Anton Tchekhov. A gente não sabe se é ou não, mas... E eles começam a conversar durante a peça. Então, a peça basicamente é isso, é uma crônica do cotidiano, e fala sobre a importância da arte, sobre esse conflito entre realidade e ficção, entre poesia e violência, e é uma homenagem e também é uma visão de como várias características do Tchekhov, estilísticas e de tema da obra dele, são relevantes e ressoam até hoje, né? Então é isso. Então, muito obrigado pela presença. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ter a participação de teóricos convidados.
a Celina Sodré, que é uma diretora teatral, o Vadim Nikitin, que é um ator e tradutor, e o Francisco Vieira, que é um historiador. Boa viagem. Bom, rapidamente, tentando entender que Rússia é um universo, né? O Império Russo, autocrático, autoritário, o imperador tem um poder ilimitado, é um Estado policialesco, mas é um império e, portanto, tem várias nações diferentes, mais de 15, 20 nações, línguas diferentes, religiões diferentes, todos dominados pelos russos brancos, ortodoxos, herdeiros da religião bizantina ortodoxa, né? E a fronteira, né? Na Europa faz fronteira com a Alemanha, porque não existe Polônia. A Polônia é da Rússia. E do outro lado é o Mar da China. Bom, territorialmente, eu acho que fica claro que a gente vai falar de uma Rússia dominante, de uma Rússia cristã ortodoxa, Rússia branca. Do que russo a gente está falando? Do russo que está na corte imperial da Rússia, né, de São Petersburgo, ou da Rússia dos camponeses, ou a Rússia dos burgueses, porque cada um tem um universo diferente. E a Rússia tem uma herança muito grande asiática, eram mongóis, né, que na região europeia, claro, que vão se cristianizar no sentido dessa herança ortodoxa. É o que eles têm em comum com a Europa. Só que houve um czar, né, Pedro o Grande, lá no século XVIII, que resolve fazer da elite russa, da corte russa, que ele inventa em São Petersburgo, uma Rússia europeia ocidental, no modelo das cortes alemãs da corte de Versailles. É a corte de São Petersburgo que produz um balé sofisticado, que produz um teatro, etc. Quem consome isso? É uma burguesia. E a burguesia na Rússia ela é muito pequena, ela é muito recente. Se a gente pensar que a servidão na Rússia terminou em 1861, servidão é uma escravidão disfarçada, né? Então, assim, 90% da população russa, né, é camponesa, é uma população ligada ao campo, certamente analfabeta. Então, assim, esse mundo burguês ele é muito restrito, ele é muito pequeno, mas é onde está a inteligência russa, é onde está, né, essa herança que nos deixa, né, é quem está pensando, é quem está escrevendo. A gente está falando de uma intelectualidade, de uma burguesia que está em busca de uma identidade. É assim que eu vejo, né? Porque os nobres que frequentam a corte, eles vão fazer vilegiaturas na França, eles vão comprar em Paris, né? São Petersburgo, né, é uma capital imperial. Mas os intelectuais, quer dizer, aqueles homens que estão pensando a Rússia, eles estão querendo descobrir uma identidade. Voltaire dizia que Pedro Grande queria fazer da Rússia a França, quando a Rússia, na verdade, ainda nem era a Rússia. Então, esses intelectuais, na verdade, é um momento que é em consonância com o resto da Europa. É um momento de nacionalismo, no sentido de procurar uma identidade nacional, que vai ter uma busca também dessa Rússia perdida diante de uma cultura, né, digamos, um teatro, literatura europeia, né, que tenta se impor dentro de uma elite que quer se acreditar europeia. Eu acho que o grande complexo, desde Pedro o Grande, é querer transformar, né, querer entrar no tabuleiro político europeu, eles conseguem, afinal, com a derrota de Napoleão, mas é ser aceito pelas nações europeias como uma potência. E, para isso, era preciso se ocidentalizar. Então, você tem aí, a partir de 1860, 70, uma busca do folclore russo, você tem uma busca dessa população russa do interior, ou as tradições russas, que não estão nas cortes do czar. Então, essa volta, né, às fontes tem muito a ver com esses contos russos, né, contos populares que eles vão fazer.
Eu sou muito apaixonada por esses dois, né? Pelo Tchekhov e pelo Stanislavski. Eu considero assim uma dupla de gênios sensacional que se encontraram, eram de uma certa maneira assim complementares, né? E eles formaram esse díptico de gênios que criaram uma coisa incrível que acho que só um não criaria, só o outro não criaria, e a coisa aconteceu porque tinha esse encontro desses dois, né? O Stanislavski, né? O cara da cena, do trabalho do ator, e o cara da escrita, né? Dessa dramaturgia completamente revolucionária. Eles são dois revolucionários, né? Uns caras incríveis, porque eles pensaram coisas que absolutamente não existiam no planeta, né? As coisas que o Stanislavski pensou para a arte do ator é de um nível de revolucionário tão, para mim, é tão sensacional que até hoje a gente ainda não entende completamente o que foi mesmo que ele fez. Eu sei que ele mudou tudo, né? E o Stanislavski vem com essa revolução de transformar a arte do ator numa arte de dimensão autoral, né? E Chekhov vai e cria para ele esses sujeitos, esses personagens, essas circunstâncias que vêm para frente, né? Um cotidiano que nunca ninguém mexeu com ele, e vem esse cotidiano e fica à mostra. E aí é que você começa a ver na arte russa, né, a miséria que vira assunto, né? A miséria do povo vai ter um elemento muito importante, eu acho que sobretudo nesse final do 19 e início do 20, que é a fotografia. O próprio czar vai encomendar um fotógrafo, incumbir um fotógrafo de fotografar o Império Russo. E aí é genial, porque a gente tem um registro fotográfico das diferentes etnias, dos diferentes povos, que ao mesmo tempo era o orgulho, né, do czar, que era dono deles todos, né, mas ao mesmo tempo essa elite, como eu falei, a ponta da pirâmide, queria se acreditar europeia. Então esse momento eu acho que é muito uma busca de, como eles costumam chamar, da alma russa. E a fotografia é que vai retratar esse cotidiano. Entende? Então, assim, a própria literatura, né? Enfim, você pega um Tolstói, você pega um Dostoiévski, você vai ter muito mais, quer dizer, eles entrando, né, nas casas. É como se fossem fotografia. A fotografia, né, registra, na verdade, o cotidiano. O Toporkov descreve assim detalhadamente a experiência inaugural e assim quando ele tem um insight extraordinário, quando ele tem 20 anos de idade e a companhia do Teatro de Arte Moscou vai a São Petersburgo com o Jardim das Cerejeiras, e ele, que já ouviu falar, porque ele está em São Petersburgo, não está em Moscou, vai pela primeira vez ver isso. O que afinal é isso, né? Então ele descreve tudo, o silêncio no teatro antes de começar, as luzes se apagando, não sei o quê. E aí é Jardim das Cerejeiras, tem o Stanislavski em cena. Então, e ele diz, aí começam a entrar os atores. E ele, lá da cadeira dele, pensa, mas não são atores, são pessoas. Como é que pode isso? Como é que essas pessoas podem estar diante de 1000 pessoas assim? Cada um fazendo as suas coisas, com as suas tarefas, com as suas ações, ele fica completamente embasbacado e ele lembra, então, nesse momento, que os críticos dizem que aquilo não são atores, que não sei o quê, que é um horror. E ele diz, realmente, não são atores. Esses críticos têm razão. Isso é uma outra coisa.
E a coisa sensacional do Chekhov é que ele traz essa coisa do cotidiano, mas tem sempre uma dimensão, digamos, mítica, subjacente, que não está na aparência da coisa, mas está por dentro. E ela vem à tona. Então, isso é, assim, meio embasbacante, porque, de uma certa maneira, podemos dizer que eles são meio que contemporâneos do Freud, né? Mas são pré-Freud na medida em que ainda não existe esse conhecimento da psicanálise. Mas eles estão em consonância total com toda a coisa do Freud. O Freud está ali, aparece ali todo aquele pensamento de como, nos atos falhos, nas coisas da vida cotidiana, como os sujeitos aparecem, como eles se dão a ver. Talvez alguns autores que, de uma certa maneira, tentam se inspirar no Chekhov, eles pegam só essa parte aparente da coisa do cotidiano, mas eles não se dão conta de que tem um mítico subjacente que se expressa através de algumas formulações. A gente pode pensar, né, por exemplo, nas Três Irmãs, Moscou é mítica. Moscou é o paraíso perdido, é o que nunca se alcança, é uma coisa e tudo gira em torno disso, de Moscou, desse lugar para onde se quer voltar. Então tem uma dimensão espiritual também, né? E que não se pode voltar. Tudo impede. Parece que vai e não vai. Parece que vai e não vai. O Chekhov foi um rei do crepúsculo, né? Só que ele soube transformar esse crepúsculo, em primeiro lugar, nos contos, em primeiro lugar, através do humor, depois, através de uma imensa melancolia misturada com uma ironia que nos lembra, por exemplo, de Machado de Assis. Quando eu digo crepúsculo, quer dizer, é pensar, por exemplo, nas peças Crepúsculo transformado em forma artística. Eu penso nas 4 grandes peças, ou 5 grandes peças que ele escreveu, mas vamos pensar nas clássicas, né, que são a Gaivota, a Tilvânia, que teve várias versões antes, inclusive o Silvano, né, quer dizer, o cara da selva, né, o homem da selva, o Silvano, e as Três Irmãs, e, por fim, o Jardim das Cerejeiras. Em todas elas, a gente tem um movimento de decadência e de aurora. O princípio formal do Chekhov foi mostrar justamente as personagens lutando desesperadamente contra um ambiente que o Peter Brook chamou de letárgico. O Peter Brook dizia: a ação do Chekhov se passa nos bastidores, não se passa em cena. Quando eles entram em cena, é que a ação toda que eles viveram ali nos bastidores, ou seja, o que se costuma chamar de subtexto, é que vem à tona para o espectador. Mas eles tiveram que viver um bastidor, não é? Um bastidor histórico terrível, um bastidor pessoal terrível, e aí vieram à cena para expor isso que eles viveram. A gente não vê o que eles viveram exatamente. Se pega muito essa coisa da aparência, da historinha, digamos assim, e não se mergulha, não se abre a história para entrar nos seus meandros. Então, tem muitas
possibilidades de abrir veredas por dentro do Tchekhov, que realmente aí é que você vai ver mesmo o que ele é, né? Tem a ver com aquela coisa quando o Peter Brook fala do Shakespeare, que eu adoro isso, que ele diz assim, quando você vai montar Shakespeare, você tem que abrir o texto com um bisturi no espaço em branco, entre as palavras, entre as falas. Ali é que está. As falas, e aí você entende essa coisa, né? Que as falas são só os veículos. As palavras são o veículo. Mas o veículo de quê? De alguma coisa que está lá dentro. E que você precisa realmente compreender que as palavras são veículo para poder abrir. Que o Tchekhov pede isso. Ele pede que esses mergulhos, esse bisturi para abrir e trazer para a tona as coisas que estão lá por dentro. O Jardim das Cerejeiras, mal comparando, mutatis mutandis aqui, se parece com Esperando Godot. No Esperando Godot, sempre é aquela grande espera de Godot, clássica. Tal. Godot vai chegar, não, mas peraí, mas vai chegar. Não vai chegar, vai chegar. No Jardim das Cerejeiras, vamos partir, porque o Jardim das Cerejeiras foi vendido. Foi vendido para quem? Foi vendido para um ex-escravo, um ex-servo daquela propriedade. E ele compra o Jardim das Cerejeiras num grande leilão. E todos, então, têm que ir embora. Vamos partir. Essa expressão é repetida ad nauseam. Ela vai que vai. Quer dizer, no Jardim das Cerejeiras, a gente tem um movimento né, que essas pessoas, de fato, vão embora, e sempre tem esse grande, longo, quase interminável adeus. Que verdade? Talvez o senhor possa ver o que é verdade e o que não é. Mas quanto a mim, é como se eu simplesmente tivesse perdido a visão. Não vejo nada. O senhor enfrenta com coragem todos os assuntos importantes e rapidamente toma decisões. Mas diga-me, querido, isso não será tão fácil apenas porque o senhor ainda é jovem e nunca teve tempo de sofrer com quaisquer desses problemas? O senhor encara o futuro com coragem, mas talvez isso se deva apenas ao fato de ser incapaz de ver nele algo de ruim, de esperar dele algo de ruim, pois a verdadeira vida ainda está oculta aos seus olhos jovens. O senhor é mais corajoso, mais honrado, mais limpo que nós. Mas reflita, seja generoso e tenha um pouco de compaixão por mim. Só um pouco. Veja, eu nasci aqui. Meus pais e também meus avós, todos viveram aqui. Amo esta casa. Sem o Jardim das Cerejeiras, a vida não tem sentido para mim. E se for necessário vendê-lo, que me vendam junto com ele. Nas Três Irmãs tem as personagens que pensam no passado, têm saudade do passado, que são as Três Irmãs, tem uma série de... E tem as personagens que pensam no futuro, que são os militares. E tem a personagem do meio, que é a Natasha, que é aquela que usurpa toda a propriedade, tudo que as Três Irmãs têm. Mas elas estão no presente. As outras personagens estão num tempo mítico e num vazio. Vamos para Moscou, vamos para Moscou, vamos para Moscou. Vamos para Moscou. E aí, no último ato, não vamos para Moscou, mas a música que está tocando lá longe é tão bonita que a gente ainda vai ter esperança de ir para algum lugar. A música está tão alegre, tão animada. Me dá uma vontade imensa de viver. Ai, meu Deus. O tempo vai passando. Nós partiremos. E seremos esquecidos para sempre.
Esquecerão o nosso rosto, a nossa voz e também quantos éramos. Porém, o nosso sofrimento se transformará em alegria para aqueles que virão depois de nós. A felicidade e a paz reinarão sobre a terra. E as pessoas se lembrarão, com gratidão, daqueles que vivem agora e os abençoarão. Ó, queridas irmãzinhas, a nossa vida ainda não chegou ao fim. Viveremos. A música soa tão alegre, tão cheia de felicidade. E parece-me que logo saberemos por que vivemos, por que sofremos. Se soubéssemos por quê. Se soubéssemos por quê. Elas poderiam ir até a pé, se elas quisessem, mas não vão, por causa de uma questão interna, por causa de uma paralisia interna que lembra muito Godot. Parece uma versão das Três Irmãs que o Beckett fez. Elas vão falando, né? Uma vai saindo, outra entrando e tal, e uma fofoca para a outra uma coisa, que é uma notícia de que aquela vai morrer. Não, aquela vai morrer, aquela vai morrer, todas vão morrer. E elas fofocam entre si a respeito disso. Uma estrutura muito interessante, e no final das contas, elas se juntam com os anéis nas mãos, assim, uma forma, assim, uma coisa, parece uma dança. Elas juntam as mãos como uma brincadeira de criança. A gente pensa que a gaivota tem um único suicídio, a gaivota peça, né? Tem um único suicídio, que é o suicídio do Triplew. Não, a gaivota tem 4 suicídios, pelo menos 4. O primeiro deles é quando o Triplew entrega para Nina, a sua grande amada, a gaivota morta. Então ele joga uma gaivota branca, morta, e ela diz, mas o que é isso? Ele diz, mas você, cacei e está aqui. E vai embora. Esse é o primeiro suicídio dele, o primeiro suicídio exterior. A Nina, depois, imediatamente, recebe a presença do Trigorin, que é o grande amor dela, que é o escritor. E o Trigorin diz, mas o que é isso? Uma gaivota que o Triplew me trouxe. E aí ele faz a interpretação, ele pega o caderninho dele e anota alguma coisa. A Nina pergunta, o que é isso que você está escrevendo? Eu tive uma ideia para uma... E ele explica, interpreta a gaivota. Interpreta aquilo que o Triplew não queria que fosse interpretado, que era o suicídio dele, que era o amor declarado para ele. Ele estava levando a gaivota com um coração para ela. Aí depois o Triplew vai tentar o suicídio novamente. Na gaivota nada acontece ao vivo, tudo nos bastidores, como eu falei. Ele vai tentar o suicídio novamente, vai aparecer com uma faixa na cabeça, então ele não morreu, e, finalmente, ele se mata. Quer dizer, só que antes de ele se matar, quem se mata é a Nina, que diz que incorporou a gaivota em si. Ela é a gaivota. Ela diz para ele, para o Triplew, depois de 2 anos, que ela incorporou a gaivota, ela entendeu tudo. Ela é a gaivota. Eu sou uma gaivota. Não é isso. Você lembra? Um dia você matou uma gaivota? Um homem que passou por acaso a pegou e tirou-lhe a vida assim por falta do que fazer. Não parece enredo de romance? Mas não é isso. O que eu estava falando? Sei. Estava falando do teatro. Agora já está tudo bem diferente. Agora eu já sou uma atriz de verdade, eu trabalho com alegria, com êxtase, em cena eu fico como que embriagada, eu tenho a impressão de que fico linda. E agora, nesses dias aqui, eu tenho andado sem parar, e pensando, eu tenho a impressão que cada dia estou ficando um pouco mais forte. Agora eu sei, Coste, agora
eu compreendo que o essencial em nossa profissão, tanto faz que seja no palco ou na literatura, o essencial não é a glória, nem a fama, nem nada daquilo com que eu sonhava, e sim saber aguentar com paciência, saber carregar a cruz e ter fé. Eu tenho fé e já não sofro tanto. E quando penso em minha vocação, não tenho medo da vida. A gente pode ler a personagem do Treplioff através desses 4 suicídios, um deles o dele próprio, que vão nos desenhando uma espécie de crepúsculo, né? Uma espécie de estética do crepúsculo. Tchekhov, as poucas vezes em que ele foi à sala de ensaio, ele ficava nos bastidores gesticulando para os atores. Então, um incêndio, a grande tempestade, a chuva, tudo que acontecia, ele ficava gesticulando, ele não falava, né? Ele fazia uma espécie de pantomima para os atores entenderem o que ele, como dramaturgo, ou seja, como rei da palavra, ele não queria a palavra. Grande, o imenso, não era nem um subtexto, era o poço mesmo, o poço sem fundo, que era o que ele queria. O Tchekhov, ele tinha, por debaixo dali, por debaixo daquela simples fala, ele tinha muitas intenções que se iam construindo ao longo do texto, né? Então, um exemplo concreto. Quando, no final do Jardim das Cerejeiras, quando a Vária vai se despedir de Leoparchen, aquele servo que comprou o Jardim das Cerejeiras. Então, ele está expulsando todo mundo dali, todo mundo está indo embora, e a madrasta da Vária, que é a Lyuba Ranievskaya, ela diz, mas peça ele em casamento, ele vai te pedir em casamento, ou, né, que é uma forma, uma possibilidade da Vária herdar um pouco daquela propriedade que está se desfazendo. Ela vai se encontra com o Lopakhin, e os dois só falam, não tem nenhuma fala, quer dizer, a fala é enorme, por debaixo do pano, mas aqui em cima eles falam, você vai para onde? Eu vou trabalhar como governanta na casa de não sei quem. E isso é mentira, a gente percebe muito bem que ela não vai trabalhar como governanta coisa nenhuma, ela vai ser, no máximo, uma prostituta em algum lugar. E ele, de fato, tem dinheiro e tem o Jardim das Cerejeiras. Ele vai se resolver, ela não. E ela está procurando as galochas, está fazendo uma ação física, aí entra essa questão da ação física, que foi muito pescada pelos Stanislavskianos. Ela está fazendo alguma coisa, muito medíocre, muito urgente e medíocre, e respondendo a questões de vida para outra personagem. Você tomando Tchekhov, você passa a ver as coisas de uma maneira mítica. Aviões no céu parecem gaivotas. Então, a gente nunca sabe, quando lê Tchekhov, a gente nunca sabe se está lendo um símbolo ou se está lendo uma realidade, se está lendo alguém tomando café da manhã. Da obra dele, do pensamento, escrita, como articulação dos personagens e das circunstâncias que ele coloca, repercutindo amplamente no cinema contemporâneo, no mundo inteiro, no teatro contemporâneo, lógico, evidente, mas no cinema, na televisão. Quer dizer, quantas vezes as novelas são tchecovianas? Não tchecovianas à altura do Tchekhov, é óbvio que não, porque elas não chegam nem perto dele, mas influenciadas por ele, influenciadas pelo modo dele de lidar com essa questão do cotidiano e trazer o cotidiano para frente,
mostrar o cotidiano, né? Então, muitas vezes as pessoas, os artistas, os autores e tal, são, de uma certa maneira, tchecovianos, nem sabem, às vezes nem tem, porque entrou tão completamente por dentro, né, do imaginário que já não é nem detectável, a não ser que você esteja prestando muita atenção nisso, né? Atrás de cada palavra do Tchekhov, se você errar uma palavra do Tchekhov, por exemplo, no Jardim das Cerejeiras, naquela cena final, você arrasa, você transforma aquilo em retórica. Se você toca no cristal da palavra dele, você rompe toda a peça. Então, essa é a grande tragédia de traduzir Tchekhov. Parece que é fácil, porque é muito coloquial, mas não é. Como o Tchekhov, o texto dele, como ele é generoso nesse sentido que ele se sustenta, mesmo fazendo uma operação radical sobre ele. Exatamente porque os textos são tão... Tem essa coisa que eu falei, dessa dimensão mítica subjacente. Que acho que é interessante até relatar aqui, dessa experiência que eu tive com esse espetáculo que eu fiz, que já faz, sei lá, 12, 13 anos, o Transtchekov. E esse espetáculo surgiu porque surgiu uma circunstância de trabalhar com um grupo de travestis e transexuais. E eu propus a elas um trabalho de formação de atrizes. E comecei esse trabalho, e logo no começo eu perguntei para elas como é que elas pensavam isso, o que elas gostariam de fazer, e elas me falaram: seria muito bom se, quando tem novelas e coisas com papéis de travestis e transexuais, se chamassem a gente para fazer e tal. Eu falei: bom, mas a gente pode ir mais longe. Vocês podem fazer papéis femininos. E elas ficaram pasmas. Mas você acha que a gente pode? A gente pode fazer papel de mulher mesmo, feminino? Digo, pode. Nós somos livres aqui, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. E aí comecei a pensar que personagens para trabalhar com elas. E aí, claro, veio as mulheres do Tchekhov, porque as mulheres do Tchekhov são deslumbrantes, né? Incríveis, aquelas mulheres todas, Nina, Liuba, Ania, todas as mais várias, né? E Helena, todas elas são incríveis. Então, eu comecei a trabalhar e fragmentos de várias peças com elas, nos papéis principais. Eu pedi para cada uma delas escrever um fragmento pequeno sobre a sua experiência originária de sexualidade. Um episódio, um acontecimento, alguma coisa. Tanto os atores da companhia quanto elas, que eram 7. E todos escreveram, e eu fiz esse trabalho de tchekovizar esses textos. Então, eu mantive os textos, mas mudei um pouco a linguagem para ficar com uma sonoridade, digamos assim, tchecoviana. E fui enfiando esses micro-monólogos por dentro das falas dos personagens. E isso gerou uma coisa que era muito interessante, e isso dava essa coisa de repente, o espectador está ouvindo aquela coisa do personagem, da
Nina, da gaivota, falando, e de repente ela está falando da experiência dela com a mudança de sexo e a aceitação, enfim. E aí volta para Nina e vai de novo. E isso nos ouvidos do espectador, completamente orgânico. O espectador tem pequenos impactos ali, acha... Que isso? Como assim? Mas aí já voltou, aí ele já acha que não ouviu aquilo, que ele se enganou, não é possível. Então, o Chekhov suportou muito bem essa operação. Ele diz nas cartas, na imensidade de cartas que ele escreveu, ele diz: eu transformo qualquer coisa em narrativa. Eu transformo uma garrafa, e, de fato, ele faz, inclusive, num conto chamado O Malfeitor, ele transforma uma porca de... quem é o malfeitor? É quem roubou uma porca de trilho de trem para pescar, porque precisava de peso para a vara de pescar. A porca do trem deu um conto. Os contos iluminam as peças e as peças iluminam os contos. É muito interessante ver como vários princípios do Stanislavski e do Nemirovich Danченко, do Teatro de Arte de Moscou, e dos livros que o Stanislavski publicou, né, quer dizer, os manuais de técnica e tal, tem a ver, menos até do que com as peças, tem a ver com os contos. Em resumo, muito, muito breve, assim, é um camarada que leva uma menina, ele está interessado nela, né, um flerte, e ele leva ela para um passeio de trenó, uma aventura, muitas vezes perigosa, mas ele convida, ela aceita. No meio do vento, ele diz para ela: eu te amo. E ela, quando eles chegam no final da brincadeira, ela não sabe se foi ele que disse ou foi o vento, ou foi uma impressão dela. E ela fica intrigada com isso e ela pede que repetir a brincadeira, embora ela tenha muito medo daquela ladeira. Repetem, repetem, repetem. Depois de um tempo, esse rapaz, ele o narrador, ele vai até a casa dela e se posiciona escondido, assim, atrás de uma porteira, de um negócio. E quando ela aparece para tomar um ar, ele diz solta essa brincadeirinha: eu te amo, e ela fica iluminada. Ela não sabe quem disse isso, não se sabe se é o vento que está falando, ou se é alguém, ou o seu próprio desejo. Uma vez, pouco antes de partir, uns 2 dias, estava eu sentado, ao crepúsculo, no jardinzinho, separado do pátio onde mora Nadenka por uma cerca alta de madeira. Ainda faz bastante frio. Debaixo do lixo ainda há neve. As árvores ainda estão mortas, mas já cheira a primavera. E, preparando-se para a noitada, as gralhas fazem grande algazarra. Aproximo-me da cerca e espio pela fresta. E vejo como Nadenka sai para os degraus e fixa o olhar tristonho e saudoso no firmamento. O vento da tarde sopra-lhe no rosto pálido e desanimado. Ele lembra-lhe aquele outro vento que uivava lá no morro, quando ela ouvia aquelas 4 palavras. E seu rosto fica triste, triste, e pela face desliza uma lágrima. E a pobre menina estende os braços como se implorando ao vento que lhe traga aquelas palavras mais uma vez. E eu, esperando o vento favorável, sopro a meia voz: eu te amo, Nádia. E no final do conto, o narrador diz: eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei, porque eu não amava, eu não fiz nada, foi bobagem. O vento é uma espécie de
teoria stanislavskiana, quer dizer, é o que está acontecendo por dentro da personagem e que o outro e a própria personagem não vê, ou seja, é o monólogo interior, o grande motivo interior, é a memória emotiva. O Stanislavski não decorava texto, então praticamente não decorava texto. Ele esperava que o ponto desse o texto para ele, aí ele recebia o texto e ficava cavucando a memória emotiva dele, e os outros atores ficavam parados. Tinha uma coisa que o Nemirovich dizia: olha, isso precisa ser mudado. Você não pode cavucar tanto na sua alma, a gente entende isso, mas você não pode demorar tanto tempo para descobrir uma emoção. Stanislavski se recusava a dizer alguma coisa sem emoção. E isso era um problema. Como se recebeu tudo via Actors Studio e as traduções super mal feitas a partir do inglês, com condensações, textos importantíssimos que desaparecem nos livros, nas edições brasileiras. Então, isso agora está sendo recuperado. Tem um monte de gente fazendo um trabalho, mas isso gerou uma má compreensão, uma falta de estudo, porque agora, finalmente, de alguns poucos anos para cá, tem a tradução em português desse livro do Toporkov, do Stanislavski, em ensaio. Esse livro é o livro-chave, porque o Stanislavski delegou ao Toporkov, ator dele, essa tarefa de narrar, de explicitar o que é o processo de trabalho com ele. E, finalmente, o que é a ação psicofísica. Porque isso aí que é mal digeridíssimo. As pessoas não sabem. O Stanislavski ainda está na frente da gente. Nós ainda não conseguimos entender tudo o que ele pensou a respeito da arte do ator. Nós estamos aqui catando cavaco porque o cara estava muito na frente. E os espetáculos são datados. Lógico, se a gente fosse assistir hoje, a gente acharia muito bom, mas acharia datado. Mas a gente não está falando dos espetáculos dele, a gente está falando do pensamento do cara. Então, o pensamento do cara é pessimamente mal digerido no Ocidente todo. Quando você tem o final da servidão, né, é o momento em que a Rússia sai do feudalismo, um feudalismo que nem foi igual ao resto da Europa, né? É o fim de uma escravidão, entre aspas, porque a servidão tem algumas diferenças, mas é o momento da Revolução Industrial, uma burguesia mais forte, enfim, que começa a surgir uma burguesia mais atuante. E quem consome tudo isso, o teatro, a música, o balé, a arte, quem compra isso? É preciso ter alguém que compre, alguém financie isso. A corte financia, porque é preciso estabelecer bem uma diferença, né, entre a corte, o czar, a família imperial, que era enorme, né, a elite da elite que mora em São Petersburgo, né, e uma burguesia que vai aparecendo, né, médicos, advogados nas cidades que consomem. Você tem um capital estrangeiro enorme que entra na Rússia naquele momento. Tinha muito dinheiro europeu ocidental investido nessa industrialização da Rússia. A Rússia era riquíssima, tinha muitas minas. A Rússia tem o petróleo em Baku. Quando tem essa virada, o momento desses dois grandes gênios, é o momento em que a Rússia, quer dizer, ela é a fonte de muita matéria-prima. Então, assim, é um império riquíssimo, o que responde, em parte, quer dizer, quem financia esse negócio, entendeu? É preciso que alguém financie toda essa arte. Essa explosão cultural na Rússia no final do século XIX, a partir dos anos 60, eu acho, né? Porque o Tchaikovsky já é isso, né? Eu acho que tem muito a ver com a industrialização, tem a ver com o fim da servidão. Na Rússia não teve reforma agrária, ninguém pensou em educar, que
né, dar chance, alguma possibilidade de trabalho, aquele monte de servos que saíam daquelas terras onde eles foram, né, ligados e presos durante gerações e gerações. Eu sei que ele tinha essa coisa de uma humanidade extraordinária, essa coisa de ser médico, de cuidar dos pobres. Eu sei que ele tinha isso muito forte na vida dele, né? Como ele se constituía ali como sujeito. Antes tomava por doente, meio maluco, todo sujeito esquisito. Mas agora a minha opinião é que o estado normal do homem é a esquisitice. Quer dizer, aos 24 ele teve tuberculose e viveu até os 44. No meio disso, ele foi para a ilha de Sakhalina fazer o recenseamento de 10 mil degredados políticos presos ali. Foi por conta própria fazer isso, né? Quer dizer, e foi, evidentemente, minando a sua própria saúde, crepusculando a sua própria saúde. Mas ele escreveu as grandes peças até de 1890 até 1904. Não sou apenas um pintor de paisagens. Sou também cidadão. Amo a minha pátria, meu povo. Sinto que, se sou escritor, é minha obrigação falar do povo, dos seus sofrimentos, do seu futuro, da ciência, dos direitos humanos. Ele próprio, que morreu com 44 anos, ele foi um conto de si mesmo. Ele morreu rápido como um conto curto dele próprio. E ele, no entanto, soube entender os velhos com uma propriedade impressionante. Ele soube entender a velhice muito antes de cumprir a sua própria velhice. Em relação à religião, ateu total, que eu saiba, mas sempre muito atento à religião, ateu atento, e médico, ou seja, ele tinha aquela opacidade que a maioria dos médicos tem, ou seja, não, princípio número 1, não se emocionar com a doença alheia. No entanto, ele fez essa grande viagem para a ilha de Sakhalina como médico e provavelmente se emocionou com muitos casos ali que nem chegou a descrever. Um ser alheio à festa pública, embora ele, como ele descreveu muitos velhos sem ser velho, ele descreveu muitas festas deslumbrantes sem ter participado delas. Ele não participava, ele não era um boêmio, ele não era um bêbado, ele não era, embora tenha pedido, o último pedido dele foi champanhe. Você pense numa pessoa que tem tuberculose desde os 24 anos e é médico. Ele é um médico doente, ele é um médico que não se trata, ele é um médico que se arrisca e que trata os outros, só não se trata. Então, pense nessa personalidade interessante, né? Quer dizer, que é um médico que poderia se cuidar bem, poderia se cuidar com outros médicos, tinha condições, como médico, ele tinha condições de se cuidar, mas ele queria, de alguma forma, é uma espécie de suicídio lento. Com base nisso, com base numa espécie de poética do canto do cisne, ele vivia. Anton Pavlovich Chekhov sentou-se na cama e, de maneira significativa, disse, em voz alta, em alemão: Ich sterbe. Estou morrendo. Depois, segurou o copo e voltou-se para mim, sorriu com seu maravilhoso sorriso e disse: faz muito tempo que eu não bebo champanhe. Bebeu tranquilamente todo o copo, estendeu-se em silêncio e
Alguns instantes depois, calou-se para sempre. E a pavorosa calma da noite foi apenas alterada por uma enorme borboleta noturna que entrou pela janela e voou, atordoada pelo quarto, em torno das lâmpadas acesas. O médico retirou-se. No silêncio da noite, com um estampido terrível, a rolha da garrafa, interminada, saltou. Começou a clarear e, com a natureza a despertar, um primeiro requiem. Os doces e formosos cantos das aves, os acordes do órgão da igreja próxima. Nenhuma voz humana, nada do cotidiano da vida. Somente a calma e a grandeza da morte. A nota mais importante é essa coisa do revolucionário. A cultura russa, de uma maneira geral, o humor deles, Gogol, Dostoiévski e Tolstói, mesmo Tolstói, que é sisudo para burro, e Tchekhov, vem da seguinte fórmula: melancolia e ironia. Aí vem a piada. Mas não existe piada sem melancolia. A melancolia é fundamental para a piada. Quer dizer, como se a gente dissesse assim: a piada é triste.